Olá, meu nome é Edilson Júnior, eu sou psicólogo, especialista em neurociências e o assunto de hoje é o impacto da depressão na memória. Às vezes é difícil sair da cama. Estando afetado pelo peso dos sintomas da depressão, a tarefa diária não é apenas tediosa. Mais do que isso, ela pode parecer sem propósito algum. Passar por rotinas é uma luta. Coisas felizes podem parecer silenciadas e más notícias soam ainda piores. A depressão afeta como as pessoas se sentem, mas coisa que muitos ainda não sabem, ela também pode mudar como as pessoas pensam. Cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o que equivale a aproximadamente 12 milhões de pessoas. O Brasil é um dos países com a maior prevalência de depressão na América Latina. Frequentemente, enquanto atendo pessoas com depressão, vejo elas se queixarem de problemas de memória, por exemplo. Uma pós-doutoranda em psiquiatria e ciências comportamentais na Universidade de Stanford, chamada Carrie Holmberg, estuda esse transtorno de humor. Transtornos de humor são um grupo de distúrbios psicológicos caracterizados por alterações persistentes no estado emocional que afetam a maneira como uma pessoa se sente, pensa e funciona no dia a dia. Os pacientes com depressão podem ter dificuldades em encontrar suas chaves ou reter informações que leram em um livro, por exemplo. As pessoas geralmente dizem simplesmente que elas não conseguem funcionar tão bem. Frequentemente escutamos relatos como "eu só queria voltar a ser quem eu era". Esses relatos anedóticos refletem um crescente corpo de pesquisas mostrando que a depressão pode afetar a memória e a cognição de maneiras diversas e surpreendentes. Relatos anedóticos se referem ao sintoma de anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer em atividades que normalmente seriam consideradas agradáveis ou satisfatórias. É um sintoma comum em transtornos depressivos e pode se manifestar de diferentes maneiras, como a perda de interesses em hobbies, relações sociais, alimentação e até em atividades cotidianas. Pessoas que sofrem de anedonia podem se sentir emocionalmente vazias ou desconectadas, o que contribui ainda mais para o isolamento social e a diminuição da qualidade de vida, se tornando assim um ciclo que se retroalimenta. Pessoas deprimidas têm dificuldades em lembrar detalhes sutis de eventos que vivenciaram. Experiências gerais, como férias, vêm sim à mente facilmente dessas pessoas, mas não as memórias específicas das férias, como uma refeição agradável. A memória prospectiva dessas pessoas, ou lembrar de realizar uma atividade planejada no futuro, também sofre com a depressão. É mais difícil para essas pessoas se lembrar de devolver um livro da biblioteca ou tomar um medicamento diário. Embora os detalhes e a memória prospectiva sejam afetados, não há problemas para essas pessoas em relembrar memórias ruins. Pessoas saudáveis e não deprimidas geralmente têm uma memória melhor para eventos positivos do que para eventos neutros ou negativos, diz Daniel Dillon, que é um professor assistente de psiquiatria na Universidade de Harvard. Enquanto isso, pessoas deprimidas têm uma lembrança mais forte para memórias ruins. Daniel diz o seguinte: algumas pessoas acham que a memória negativa melhora em pessoas que é deprimida, mas na verdade, o viés positivo é que diminui, segundo ele. Então, não é que a sua memória para fatos ruins melhorou, mas acontece que a memória para fatos positivos diminuiu. Em 2014, pesquisadores examinaram a cognição negativa em pessoas que eram deprimidas anteriormente e um grupo que nunca teve depressão antes. Cognição negativa aqui refere-se a um padrão de pensamento em que a pessoa se concentra predominantemente em aspectos negativos de si mesma, do mundo ou do futuro. Em pessoas com depressão, esse tipo de cognição pode se manifestar como uma tendência a interpretar eventos de maneira pessimista, a ruminarem sobre falhas ou defeitos e a ter expectativas desanimadoras sobre o futuro. Ruminação aqui pode ser entendida como aqueles pensamentos que ficam martelando na sua cabeça repetida e insistentemente. Nesse estudo, pessoas que tinham depressão anteriormente eram melhores em lembrar adjetivos negativos de uma seleção de palavras do que o grupo que nunca tinha estado deprimido antes. Uma pesquisa conduzida em 2007 examinou o papel da memória positiva na regulação do humor. Os pesquisadores descobriram que, ao contrário do que se poderia esperar, quando pessoas deprimidas eram incentivadas a lembrar de memórias felizes, ao invés de melhorar o humor delas, piorava.
Isso pode ocorrer porque essas memórias positivas entram em conflito com o estado emocional negativo da pessoa. Isso pode ocorrer porque essas memórias positivas entram em conflito com o estado emocional negativo da pessoa, ressaltando ainda mais o contraste entre o que elas sentem no presente e o que elas sentiam no passado, ou porque a pessoa pode interpretar essas memórias de forma negativa, pensando, por exemplo, que nunca mais se sentirá tão feliz. Em pessoas que já tiveram depressão, relembrar memórias felizes não parecia alterar significativamente o humor, possivelmente porque a depressão anterior ainda influenciava a forma como essas memórias eram processadas, impedindo uma mudança positiva no estado emocional. Olhando para o cérebro e como ele opera, é possível encontrar algumas pistas sobre qual a relação entre depressão e memória. A área do cérebro que lida com o aprendizado e a memória, que é o hipocampo, é sensível ao estresse e tende a ser menor em pessoas com depressão. É isso mesmo, o volume diminuído do hipocampo poderia explicar a lembrança ruim, e isso é corroborado pelo Daniel Dillon. Além disso, os pensamentos ruminativos característicos do transtorno podem dificultar a concentração das pessoas em outras tarefas. E a memória é muito dependente da atenção. Se você não estiver atento, pode ser mais difícil se lembrar e evocar uma memória. Essas descobertas podem não fornecer o quadro completo desse quadro que é o transtorno depressivo. Um hipocampo pequeno não explica o componente emocional dos problemas de memória. Não há razão para que o hipocampo interrompa apenas memórias positivas, explica Dillon. Além disso, algumas pessoas propensas à depressão podem ter hipocampos menores antes mesmo de desenvolver a doença. Ainda temos uma compreensão funcional pobre do que está acontecendo com a memória e a depressão, segundo Daniel. De acordo com Homberg, os antidepressivos podem reduzir efetivamente a tristeza, alterando então o humor, mas eles não são tão bem sucedidos em atingir os aspectos cognitivos da depressão, mesmo quando os pacientes se sentem melhor. Eles ainda mostram déficits nessas áreas. Então, o que se conclui é que melhorar o humor é importante, e isso, em algumas vezes, é alcançado com o uso da medicação. Mas queremos ter certeza de que reconhecemos que há limitações quanto ao quanto isso faz ou pode fazer, diz Homberg. Ou seja, para que as pessoas não tratem apenas o humor e continuem lidando com as queixas que envolvem os pensamentos negativos, dificuldades de concentração, memória prejudicada, relacionamentos sociais embotados e outros. Alguns dos estudos comentados por mim estarão aqui nos comentários. Se esse vídeo foi útil para você, curte e compartilha com alguém que você sabe que gostaria de ter acesso a essa informação. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima!